Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez para reflexionar sobre mais um item da nossa tão amada doutrina espírita. E hoje nós vamos pensar sobre o tema Momento Espírita, com base na questão 1010 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec vai perguntar: o dogma da ressurreição da carne é a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? Ao que os imortais vão responder: como quereis que o seja de outro modo? Essas palavras, como tantas outras, não parecem insensatas aos olhos de certas pessoas, senão porque as tomam ao pé da letra. Por isso conduzem à incredulidade. Mas dai-lhes uma interpretação lógica, e aqueles que chamais livres pensadores as admitirão sem dificuldade, precisamente porque eles refletem. Porque não vos enganeis, esses livres pensadores não desejam mais do que crer. Eles têm, como os outros, talvez mais do que os outros, sede do futuro, mas não podem admitir o que é contestado pela ciência. A doutrina da pluralidade das existências está conforme a justiça de Deus. Só ela pode explicar o que sem ela é inexplicável. Como quereríeis que o princípio não estivesse na própria religião? Então é interessante nós pensarmos sobre tudo isso, porque uma coisa interessante, é que todos nós raciocinamos uma vez por outra, meditamos sobre uma questão, de que estamos na vida, pensamos, transformamos as nossas relações, estamos em contato com os outros, precisamos trabalhar para nos sustentar, precisamos estudar, evoluir, e que morreremos não é menos certo. E o que nos ocorre depois? Ou há vida, ou não há nada. Então, esse dogma da ressurreição da carne, da pluralidade das existências, da própria reencarnação, é para nós um motivo de grande consolo, conforto e felicidade, porque nos afiança com uma certa esperança que aquilo que não fomos ou que não conseguimos até então, ainda temos a chance de lograr, talvez. Ou seja, o nada, o aniquilamento total, a extinção completa, não é o que nos aguarda no além-túmulo. E o espírito Joana de Ângeles, na obra Espírito e Vida, pela psicografia de Divaldo Franco, vai nos falar exatamente isso. Que quando a gente vai buscando através dos acontecimentos históricos, somente a vida pode nos falar sobre essa certeza. A intuição íntima que nós temos nos fala que há vida após a morte. Os fatos, comprováveis pela ciência, nos afirmam que há vida após a morte. A própria razão, bem conduzida, nos afirma que há vida após a morte. Depois desse desgaste celular, desse insondável processo de putrefação, a vida imortal dessa alma sensível continua sempre. E ao longo de muitos anos, sábios, pensadores, santos, cientistas foram buscando experiências, comprovações para essa verdade. E é indispensável que a gente também, como cristãos espíritas, possamos destinar em nosso painel mental, em nossa vida, momentos espíritas de meditação e de ação para essa verdade pela imortalidade. É indispensável a nossa transformação moral. Tudo na vida que se torna um modelo apreciado do trabalho passa por um processo de transformação. Pensemos no escultor que transforma um barro informe numa obra de arte. Pensemos no ourives, no tecelão e tantas outras atuações profissionais em que essa transformação se opera. Do mesmo modo, o crente, aquele que não testifica na sua própria vida, que se coloca paralisado perante a vida e enregela-se. E esse archote luminoso da fé
se enfraquece. Então, para nós que cremos na imortalidade, morrer e repousar, né, no sentido de assim, uma vida beatífica de contemplação, não existe. Morte é vida e vida é trabalho, né, numa ação sem fim. Então, esse momento espírita, que seja ele um instante de exame da nossa conduta íntima, o ensejo de nossa renovação espiritual para melhor, para que a gente possa renovar os nossos hábitos mentais, que seja treino, pré-vida, quando nós estivermos em situações de sofrimento, que também sejamos convidados a reflexionar sobre esse importante momento espírita, para que a caridade, a fraternidade, a solidariedade tenha espaço em nosso ser. E mesmo quando tudo transcorrer de um modo como nós não esperaríamos, que preservemos o nosso equilíbrio, a fim de que, aos poucos, esse momento espírita nos sirva para reforçar a conduta espírita, de seguir com o coração confiante de que somos nós os responsáveis por construir a nossa verdadeira felicidade e que Deus sempre acompanha os nossos bons propósitos de iluminação e discernimento e jamais nos abandona. Então é mais ou menos isso. Gratidão a todos por nos acompanhar e com fé em Deus a gente retorna na semana que vem. Muita paz a todos.